Aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Esse hino fala bem da realidade que Jesus viveu. Do que nós falávamos aqui na última ceia que nós tivemos. De como nós devemos ver as nossas vidas. E nós devemos olhar para nós. E lembrar que nós precisamos ser parecidos com Jesus. Temos que ser igual a Ele. É difícil, mas não é impossível ser igual a Jesus. Jesus estava rodeado de pessoas. Ele escolheu os homens, ele escolheu 12 homens. E ele sabia exatamente o que esses homens iam fazer. Porque ele era Jesus, mesmo sendo homem, ele também era Deus. E como Deus, ele conhecia o amanhã. Mas quando Jesus fez todas as realizações da cruz, começando mesmo lá pelo lavar dos pés dos discípulos, todas as realizações de Jesus foi como homem. Quando Jesus lavou os pés do discípulo, ele não estava lavando ali como um Deus, mas como homem. Estava tendo o sentimento de homem. Só que eu imagino o quanto era difícil para ele ser homem e Deus no mesmo tempo. Porque sendo homem e Deus, ele sabia o que cada um daqueles discípulos ia fazer. Como Deus, ele sabia o que eles iam fazer no dia seguinte. E como homem, ele sabia que ia fazer com ele. E como homem, ele tinha que receber aquilo. Então ele recebeu traições. Mas por que Jesus teve que sofrer como Deus e como homem? Porque como Deus ele sofria também. Para nós sabermos hoje que, como ser humano que ele era, como ser humano que ele veio nessa terra, ele quis dizer para nós, ele disse para nós, que é possível passar por tudo isso e amar e perdoar. Amém? Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, da ceia, a primeira coisa que nós temos que pensar é no amor. Nós não temos que pensar primeiro no perdão, porque se eu não amo, aí vai ser difícil eu perdoar. Mas, então se eu não amar, eu não perdoo, porque amor não é sentimento. Amor não é sentimento. Amor é uma decisão que nós tomamos de amar alguém que nos maltratou, que nos feriu, que nos fez sofrer. Então eu decido amar. A partir do momento que eu decido amar também, eu decido perdoar. Porque perdão também não é um sentimento. Eu senti de perdoar. Perdão não é sentimento. Amor não é sentimento. Nós decidimos amar, nós decidimos perdoar. Amém? Então quando nós estamos diante da mesa do Senhor, é dessa maneira que nós temos que nos ver. Como alguém que decidiu amar. Como alguém que decidiu perdoar. Lavar os pés daquele que te fez sofrer. Lavar os pés de alguém que você olha para ele e dizer, daqui a pouco você vai me entregar para os soldados. Eu vou ser preso porque você me vendeu por 30 moedas de prata. E Jesus lavou os pés daquele homem, olhando para ele e pensando, você me vendeu por 30 peças de pratas. Lavando os pés de Pedro, Jesus lavando e olhando para ele e pensando, daqui a pouco você vai dizer que não me conhece e você ainda vai me amaldiçoar. Ele olhando para os outros discípulos e pensando, vocês todos vão correr, vão fugir, vão embora, todos vão me deixar sozinho. Mas ele estava passando por isso, para hoje nós olharmos para ele e dizer, Senhor, eu quero ser como o Senhor.
podem me abandonar, podem me negar, podem dizer que não me conhecem no momento de dificuldade, pode me negar um abraço, uma ajuda, podem me trair, Senhor. Sabe que Jesus tinha, Judas era o tesoureiro de Jesus. Então significa que Jesus tinha pessoas que contribuíam com o ministério dele. E Judas era tesoureiro. Além dele roubar, ele roubava. Porque quando ele falou que Maria derramou o unguento sobre Jesus, ele disse: para que esse desperdício? Se vendesse, daria 300 denários. Poderia dar aos pobres, mas a Bíblia diz que ele não tinha cuidado dos pobres. Ele não estava preocupando com os pobres. É porque ele tirava dinheiro. E Jesus não sabia? É claro que sabia. Ele era traidor. Então aquele em quem Jesus confiou, além de roubar dele, traiu ele. Agora imagine nós. Alguém pode trair você, pode roubar de você, mas você deve perdoar, assim como Jesus perdoou. E como nós falamos aqui também, Judas, ele não teve salvação porque ele não pediu. Porque quando Jesus estava lavando os pés dele, Jesus estava dizendo: eu estou te dando oportunidade. Você ainda tem oportunidade. No momento que Judas caiu na real e viu o que ele fez, se ele tivesse corrido até Jesus e tivesse pedido perdão, com certeza Jesus o perdoaria. Embora já tivesse vendido, mas Jesus o perdoaria, mas ele não fez isso. A condenação dele veio pela própria mente dele. Então a sua própria consciência o condenou e ele suicidou. Então pode acontecer comigo, pode acontecer com você, de ser traído, de ser abandonado, mas você deve amar como Jesus amou e perdoar. Amém? Amém? Glória a Deus. Então essa é a razão de nós estarmos diante da mesa do Senhor. Eu quero trazer uma palavra nesta manhã, a importância do conhecimento. Quero que você abra sua Bíblia. Nós lemos no Evangelho de João, capítulo 8. E o versículo 36. O versículo 36 diz assim: assim sendo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 32 de Evangelho de João, capítulo 8. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertos pela verdade. É necessário conhecermos a verdade. A importância do conhecimento. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Glória a Deus. Que igreja linda, que igreja abençoada. Povo abençoado, glória a Deus. Glória a Deus. É Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados que leem. Bem-aventurado os que leem, bem com os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela está escrita. Porquanto o tempo destes eventos está próximo. Bem-aventurado os que leem. Bem-aventurado os que ouvem, e bem-aventurado os que guardam. Não tem como eu conhecer a Deus a não ser pela palavra de Deus. Não tem como eu ser liberta se eu não conheço a verdade.
Foi Jesus que disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje é o nosso primeiro culto deste ano e eu quero aconselhar você a ler a Bíblia este ano. Desafiar você a fazer uma leitura da palavra e ler a Bíblia toda este ano. Se tem alguém aqui que nunca leu a Bíblia toda, leia a Bíblia. Procure a melhor maneira de como ler a Bíblia em um ano. Tem muitas explicações como ler a Bíblia em um ano. Porque quando a gente vem à igreja, a gente lê, a gente ouve a palavra, recebe a palavra e fica naquilo. Mas quando você lê, você vai lendo e vai tendo mais vontade de conhecer. E não tem como conhecer Deus a não ser pela palavra dele. Não tem como ter intimidade com Deus a não ser pela palavra. Porque se eu oro, porque o que traz intimidade com Deus não é oração apenas. Porque se eu oro e eu não conheço a palavra, não tem como eu ter intimidade com Deus. Então, nós precisamos conhecer. Bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem e bem-aventurados que obedecem. Oséias capítulo 6, o versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Olha só a profundeza dessa palavra. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós. Como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Tão certo como nasce o sol, a sua vinda ocorrerá. Até onde eu sei sobre a vida de Jesus lendo a palavra dele? Ou até onde eu sei sobre a vida de Jesus apenas de ouvir alguém falar? Eu preciso conhecer sobre a vida de Jesus não apenas de ouvir falar, mas de ler a palavra, de conhecer a palavra. Eu acho que todo pregador que gosta de Bíblia e que gosta de uma igreja que conhece, ficaria feliz em pregar aqui nessa igreja. Pelo fato de você estar com a sua Bíblia aberta, estar com o seu telefone na página da Bíblia, onde foi pedido para mim. Isso é maravilhoso. Significa que você não se conforma apenas com a palavra. Você quer saber da palavra de Deus. Em Oséias ainda, capítulo 4, versículo 6. A palavra diz assim: eis que o meu povo está sendo arruinado. Olha só. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais seja sacerdotes diante de mim. Visto que vos esqueceste da Torá, da lei do Eterno, do Senhor, de Elohim, Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Muito obrigado. Glória a Deus. Você já imaginou se eu levasse a igreja trazendo revelações, profecias, que alguns traz revelações e profecias não verdadeiras para segurar um povo, para emocionar o povo, profetizando para a igreja, dizendo: eu estou contente com você, enquanto alguns não estão com a vida agradando a Deus, às vezes. E quando nós, sacerdotes, deixamos de ensinar a palavra de Deus, quando nós deixamos de ensinar o povo a verdadeira palavra no bom caminho, Deus leva muito em consideração.
E ele diz que quando nós deixamos de ensinar, o povo é derrotado. O povo é arruinado. Se eu não ensino, se você não lê e eu não te explicar, você não vai conhecer. E não conhecendo, você se arruina. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta o conhecimento da palavra. Porque ele diz que está sendo arruinado? Porque não tem como eu orar a palavra se eu não conheço a palavra. Não tem como eu reivindicar de Deus algo que eu não conheço de Deus. Estávamos na quarta-feira numa família estudando a palavra de Deus e foi muito glorioso, foi muito maravilhoso o estudo que tivemos ali. Foi profundo e falamos do poder de Deus, de como nós podemos ser, como eu posso dizer palavras de bênção para a minha vida, se eu não sei se eu tenho direito disso. Então, quando eu não conheço, a Bíblia diz que a nossa boca, a nossa palavra tem o poder de matar e poder de dar a vida. A nossa própria palavra tem o poder de dar a vida e o poder de matar. Como então eu vou parar de falar a palavra destrutiva se eu não sei que isso está na Bíblia porque eu não li? Então é necessário conhecermos a palavra para não sermos arruinados. Quando o inimigo vier contra você, você tem palavra. Jesus, quando ele respondeu a Satanás, ele não estava respondendo como Deus, ele estava respondendo como homem. Porque o inimigo conhece a Bíblia. O inimigo conhece a Bíblia mais do que muitos crentes. Ele citou somente versículo da Bíblia para Jesus. E Jesus respondia também com a palavra. Então é necessário conhecermos a palavra para não sermos arruinados. E se eu, sacerdote, eu não ensino a palavra para a igreja, eu não incentivo você a estudar a palavra, aí Deus fala assim para mim: eu também vos rejeitarei. Eu também vos rejeitarei a fim de que não mais sejais sacerdote diante de mim, visto que vos esqueceste da Torá, a lei do teu Elohim, Deus. Eis que eu também eu rejeitarei os vossos filhos. Por que Deus chama tanto a nossa atenção pelos nossos filhos? Você observa que tanto faz quando ele vai falar que vai abençoar, quando ele fala que vai rejeitar. Ele disse que não vai rejeitar a mim, ele vai rejeitar os meus filhos. Ele vai ignorar os meus filhos. Você já imaginou? A Bíblia diz que nós que somos homens, somos humanos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Imagine, eu chego na sua casa e o seu filho vem falar comigo, esperançoso de ter uma atenção minha, um beijo, uma resposta minha. Aí o seu filho vem falar comigo, assim como o meu filho poderia ir falar com o Senhor. E o seu filho vem falar comigo, me abraça, eu olho para o menino e empurro ele para lá. E viro a cara, eu empurro o seu filho. Eu estou chegando na sua casa, você me recebe, o seu filho vem me abraçar e eu empurro essa criança para lá. Eu ignoro essa criança, tiro ela de mim. Eu tenho certeza que você não vai ficar feliz. Dependendo da mãe, manda até a gente embora. Com certeza você não vai ficar contente de eu tratar o seu filho dessa maneira. Eu ignorar o seu filho, empurrar, tirar ele de perto de mim. É assim que Deus está falando para nós, sacerdote. É assim que Ele fará com os meus filhos, se eu não ensinar uma palavra verdadeira para a igreja. Se eu não ensinar uma palavra de vida, uma palavra que leva você até o céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu preciso ensinar
para os meus filhos não serem ignorados pelo Senhor meu Deus. E é minha responsabilidade. E ai de mim, diz a palavra, ai de mim, se não fizer. Bem-aventurados que ouvem, porque você lê, você busca o conhecimento e você ouve. No mesmo versículo de Apocalipse 1:3 diz, bem-aventurado os que ouvem. Ouvir a palavra. A Bíblia diz que muitos ouviam, mas não davam ouvidos. Ouvia, você está ouvindo o som da minha voz, mas pode não dar ouvidos àquilo que eu estou ensinando. Então muitos ouviam, mas não davam ouvidos. E tinham uma vida da maneira que eles queriam, da maneira que eles achavam que deviam viver. Então, bem-aventurados que ouvem. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo ensina a Timóteo a importância de ouvir. Ele diz, ordeno, pois. Ele está dizendo para o seu discípulo, enquanto eu for pastora dessa igreja e você for membro dessa igreja, então você é meu discípulo. Enquanto você senta para ouvir aquilo que nós estamos ensinando, somos discipulador e você é discípulo. O apóstolo Paulo diz, ordeno, pois, e transmite estes ensinos. Ordeno, pois, transmites estes ensinos. Ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procure ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Aleluia! Glória a Deus! Timóteo não está mais aqui, então essa palavra está falando para nós. Timóteo era um jovem. Essa palavra está falando para nós que nós devemos ouvir, que nós devemos ouvir para nós transmitirmos. Não permita que ninguém menospreze você, porque se você tem conhecimento da palavra, ninguém vai poder te menosprezar. Não permita que ninguém menospreze porque você é jovem e você fala da palavra de Deus. São os jovens inteligentes que procuram conhecer a palavra, porque a maior ciência está dentro da Bíblia. O maior conhecimento da ciência está dentro da palavra de Deus. Tudo que existe já existiu e a Bíblia já fala de tudo que existe. Então qualquer coisa que vier a existir novo para o mundo não será novo para nós, porque nós já conhecemos através da palavra de Deus. Aí às vezes os cristãos ficam tão encabulados com as coisas que estão acontecendo. Mas nós já sabemos que isso ia acontecer. Nós já estamos ocorrente de que isso vai acontecer, porque a palavra já nos avisa. Eu vi no grupo dos membros, ou alguém mandou para mim, não sei, sobre a enchente lá da Bahia. E eu respondi com um versículo que nós ministramos aqui outro dia atrás. Quando Deus ordena, fecha as comportas, a seca predomina. Mas quando Ele abre as comportas, a água inunda a terra. Então nós sabemos que isso pode acontecer, e quando estiver acontecendo, que tragédia! Ai meu Deus, isso é mão de Deus! Não é outra coisa e nem ninguém, é Deus que está fazendo. É a mão do Senhor. Não é nada mais, nada menos do que isso. Porque sabemos, porque conhecemos a palavra de Deus. Não deixe que ninguém te despreze
por conhecer a palavra. Guarda a fé, que o seu comportamento, que a sua maneira de viver. Ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Na palavra, no comportamento, porque não adianta eu ter a palavra e não ter um comportamento adequado. Ter um comportamento adequado da palavra que você lê é as pessoas olhar para você e ver Deus em você, ver Jesus em você. Olha no seu comportamento e vê o Espírito Santo em você. Quem as pessoas estão vendo em nós? Por onde nós andamos? Quem elas estão vendo em nós? Será que estamos transmitindo Jesus com a nossa maneira de viver? Então, bem-aventurado os que leem, bem-aventurado os que ouvem. Bem-aventurado os que ouvem a palavra. Lucas capítulo 11, versículo 28. Quando nós lemos, conhecemos, entendemos a palavra do Senhor. A primeira parte é bem-aventurados que leem, a segunda parte, bem-aventurados que ouvem. Ele, porém, afirmou, Jesus falando, Jesus, porém, afirmou, antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Bem-aventurados que ouvem. Mas não basta ouvir, tem que obedecer. Quando eu leio, eu gosto muito de ler o Salmo 112 nas famílias, nas casas onde eu vou. Lá fala assim: bem-aventurado a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Os seus filhos, ali ele também nos chama a atenção pelos nossos filhos, oferecendo aos nossos filhos a recompensa de termos temor dele e prazer na palavra dele, e prazer em guardar os mandamentos. Os nossos filhos serão poderosos no país, será uma geração de homens íntegros. E aí ele mostra para nós no versículo 3, dizendo: e na sua casa haverá bens e riqueza. Isso é o Salmo 112. Aí Lucas 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O versículo 28 diz, de Lucas 11. Ele, porém, afirmou, antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as obedecem. Aí João 10, 27. Evangelho de João 10, 27. Assim as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aleluia! Você ouve a palavra de Deus? Então, se você ouve, você é ovelha dele. Assim as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Glória a Deus. Se você é ovelha desse grande pastor, deste sumo pastor, Jesus Cristo, ninguém pode arrancar você das mãos dele. Você está seguro na mão do seu pastor. Ele te conhece, você conhece ele, e você segue as pisadas dele. Versículo 29. Meu Pai que as me deu, meu Pai que as deu a mim. O Pai que
deu essas ovelhas a mim, ele está dizendo que é maior do que ele. Meu pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancar da mão de meu pai. O pai deu essas ovelhas ao Filho, a Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos tomou como suas ovelhas. Mas ele disse: vocês devem me conhecer. Vocês devem conhecer a verdade para ser libertos. Quando nós ouvimos e guardamos a palavra do Senhor, porque não adianta ler e não obedecer, não adianta ouvir e não guardar. E quando nós vimos e guardamos, nós temos anjos que trabalham a nosso favor. Tem um salmo que diz: o anjo do Senhor acampa ao redor do que eu tenho nos livra. Quais mais versículos que você conhece sobre anjo que trabalha para você? Como que você pode ter certeza que você pode pedir a Deus para enviar anjos para você, se você talvez ainda não leu isso na palavra? No livro de Hebreus, no capítulo 22, o versículo 8 de Hebreus. Hebreus 8 não, Hebreus 1, desculpa. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Diz assim, olha, observe só esse versículo. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos os anjos espirituais? Não são todos os anjos espíritos ministradores? Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que hão de herdar a salvação? Quem vai herdar a salvação? Somos nós. Amém? Não são todos anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos foram enviados para servir você. E eu posso dar ordem aos anjos? Não, Deus pode. Aí o que eu devo fazer? Senhor, dá ordem ao seu anjo ao meu respeito. Eu vou sair, Senhor. O lugar que eu vou andar é perigoso. Nós, da nossa família, temos muita experiência de anjos. Temos na nossa família experiência com anjos na família, de que anjos veio, que serviu, que atendeu, aleluia. Eu tenho duas irmãs que na época elas eram cantoras, cantava dupla, e elas estavam vindo de uma cidade longe, à noite, tarde da noite, já mais ou menos de madrugada. E elas estavam vindo e a gasolina do carro deles acabou numa certa altura da estrada, que eles estavam vindo de uma cidade e o posto de gasolina era longe. E de repente a gasolina acabou, o carro parou. Num lugar onde não tinha ninguém, não era estrada que não era muito movimentada. E então ali as minhas duas irmãs, e o meu cunhado e a outra moça que cantava com elas também, eles oraram e a minha irmã falou: Senhor, o que nós vamos fazer aqui nesse deserto tão longe? Naquela época não tinha como comunicar igual hoje, nem existia telefone, existia, mas elas não tinham. Isso foi mais ou menos em 80 e 90, para aí, eu acho que 90, 91, 80 e poucos. E elas então orou e clamou a Deus: Senhor, manda um anjo para nos socorrer. E de repente, quando mais nem menos, vem um carro de lá para cá. E aquele carro, ao ver o carro deles parado, parou e perguntou se precisava de ajuda. E elas disseram então que a gasolina tinha acabado e não tinha como chegar até o posto. Eles disseram: vamos colocar gasolina. E eles então pegaram lá no carro deles e colocou gasolina no carro delas. E eles disseram: nós vamos na frente, você vai seguindo até chegar no posto. E eles foram seguindo. Quando chegou no posto, a minha irmã foi tirar uma fita, que ainda era fita cassete, foi tirar uma fita para dar para eles. Quando elas tirou, que virou, não tinha ninguém.
não tinha carro, não tinha homem, não tinha ninguém. Aleluia! E elas ali então começaram a glorificar e adorar a Deus e agradecer a Deus, porque Deus havia enviado o anjo. Eles trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação, mas é necessário nós conhecermos a palavra para pedirmos isso para Deus, pedir para os nossos filhos, pedir para a nossa descendência, para Deus enviar anjo onde estão os nossos filhos. Mas como eu vou falar isso aqui, se eu não sei que isso está escrito? É necessário conhecer a palavra. Em Apocalipse 22:8, a palavra diz assim: (22:8 e 9) Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos seus pés. Prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim. Então João estava dizendo que quando ele viu aqueles seres, ele então prostrou aos pés. Eu sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me disse, admoestou: olha, não faças isso. Eu sou conservo teu. Sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e todos os que guardam as palavras deste livro. Adoram, pois, a Deus. Amém? Quando João viu aqueles seres angelicais maravilhosos, gloriosos, ele pensou logo: eu vou prostrar e vou adorar. E ele prostrou para adorar. E o anjo disse: levanta, não faça isso, não me adore. O que é conservo? É o que trabalha com o servo, que trabalha para nós. Se você tem um servo na sua casa, ele está lá para te servir. Se ele tem um conservo, ele está lá para servir também. E aqueles anjos disseram assim: não nos adore. Somos conservo teu. E nós estamos aqui para servir a você. E para servir todos aqueles que obedecem a palavra de Deus. Todos aqueles que obedecem. Não faças isso. Eu sou o conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam a palavra deste livro. Glória a Deus. E quando está falando da palavra deste livro, não está falando só do livro de Apocalipse, está falando de toda a Bíblia. E principalmente quando você lê o livro de Apocalipse. Tem crente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. E é um livro que todo crente precisa ler, porque é a realidade que muitas coisas já aconteceram e ainda vai acontecer. Você quer saber o que vai acontecer logo no futuro? Leia Apocalipse, porque ela está escrito tudo. Para quando chegar a notícia na televisão, você fala: eu já sabia disso. Tudo isso aí eu já sei. Mas é necessário lermos. É necessário guardarmos esta palavra. Bem-aventurado os que guardam. Bem-aventurados que ouvem. Bem-aventurados que leem, os que ouvem, e bem-aventurados que guardam. Provérbios capítulo 3, do versículo 1 em diante. Bem-aventurados que guardam. Observa bem essa palavra, igreja do Senhor. Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças,
mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1. Porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e concederão plena prosperidade e paz. Como que eu vou saber disso se eu não leio a palavra? Como que eu vou ter vida longa, plena de paz e prosperidade, se eu não leio, se eu não guardo essa palavra? Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permita que o teu coração guarde os meus mandamentos. Porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos, te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade, a lealdade jamais te abandone. Ata-as ao redor do teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Tudo isso você tem se você guardar a palavra. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Glória a Deus. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aleluia. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Que maravilha! Meu Deus! Você está doente? Ah, dor nos ossos, dor aqui, dor ali. Comece a ler a Bíblia e você vai ver que isso vai desaparecer. Porque aqui está falando. E a palavra diz que Deus não pode mentir. Quando nós guardamos, quando nós honramos ao Senhor, quando nós guardamos a palavra, nós temos saúde do nosso corpo todo, temos vigor. E os nossos ossos são fortes. Isso é maravilhoso demais. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Continuo lendo no mesmo capítulo, versículo 9 agora. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. É necessário você conhecer para saber o que você precisa fazer para ser bem, para ter bênção. Como você precisa fazer para ser próspero. Versículo 10. Quando você honra o Senhor com todos os seus bens e com as primícias de todo o seu rendimento, se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Versículo 11. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te sinta magoado por causa da sua repreensão. Muitas vezes eu ensinei nessa igreja e pessoas ficaram chateadas, magoadas, porque achavam que eu estava pregando, estava jogando indireta. A Bíblia não joga indireta, a Bíblia joga na cara. Amém? A Bíblia não joga indireta, ela joga na cara. E somos nós que temos que saber se nós enquadramos nesta palavra para aprender, para obedecer e ter vida abundante. Não sinta magoado por causa da repreensão do Senhor. Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento. Mas você só vai encontrar isso pela palavra. Pois a sabedoria é muito mais proveitosa do que a prata
e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Amém? Pois a sabedoria é muito mais proveitosa do que a prata, e o lucro que ela proporciona à sabedoria é maior que o acúmulo de ouro fino. Porque eu posso, quantas vezes a gente já ouviu falar de pessoa que ganhou milhões, jogou e ganhou não sei quantos milhões, de repente a pessoa acabou tudo, ficou pobre de novo, porque não tinha sabedoria, não tinha entendimento nenhum. Jogadores de futebol que ganham muito dinheiro, que jogou a vida toda e de repente está na sarjeta, está precisando de ajuda social, porque não tiveram sabedoria. Não adianta ter ouro, ter prata, ter dinheiro e não ter sabedoria. E como é que eu encontro sabedoria? Pela palavra de Deus. Então Deus vem com toda essa palavra nos ensinando. Aí eu ouço tudo isso e eu penso, será que vale a pena obedecer mesmo? Aí o Senhor fala conosco através de Salomão em Provérbios 19, versículo 16. Este versículo quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. Quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. E tem um outro versículo de Provérbio que diz: quem ora e não guarda a lei, até a sua oração será abominável. Você já se imaginou orando e Deus olhando para você e abominando aquilo que você está fazendo? Assim acontece com quem não guarda a palavra. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu vou saber o resultado do que eu faço na terra. Se o que eu estou fazendo está dando resultado pela palavra ou não. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que ela é digna, ela é fidedigna e digna de toda aceitação. A Bíblia ensina-nos a viver em todas as maneiras das nossas vidas. Nos ensina a viver como família, como casal. A Bíblia diz assim, olha, vai, bebe com alegria o teu vinho, come com alegria o teu pão, goza a vida com a mulher que amas, porque essa é a porção que você tem debaixo do sol. Porque lá no céu não vai ter isso. Lá no céu não vai ter esse negócio. Lá no céu não se casa e nem se dá em casamento. Então você tem que aproveitar o seu marido, a sua esposa aqui, enquanto está aqui, porque lá não vai ter isso. Ah, é tão bom estar casado, é tão bom o casamento, maravilha. É bom, maravilhoso. Aí tem gente que vai lá, casamento é uma miséria. E por que casa então? Para que está casado então? Tem que agradecer a Deus pelo privilégio de ser casado, de ter a esposa, de ter o esposo. Tem que agradecer a Deus. Mas isso é quem conhece a palavra de Deus. Porque quem não conhece menospreza. Quem não conhece não honra, não aproveita. Amém? Então para tudo isso é necessário conhecer a palavra. Para você conhecer sobre Jesus, como é, por que que ele veio e morreu, por que que Jesus se deu a tudo isso. Porque ele disse, eu vim ao mundo para fazer a vontade do meu Pai. Jesus não veio ao mundo para fazer a vontade dele. Jesus não morreu porque ele queria morrer. Ele não deu a sua vida porque ele queria dar. Porque ele falou para o Pai, Pai, se possível, não deixa eu passar por isso. No livro de Mateus,
tem uma parte que Jesus está orando. E a Bíblia diz, quando eu li isso, chega, eu gelei. Eu não estou lembrado aqui qual é o capítulo, tem o versículo, mas está aí na Bíblia. Jesus orou ao Pai. E a Bíblia diz que Deus ouviu. Quando a Bíblia fala que Deus ouviu, Deus vai atender. Deus ouviu. Mas em seguida Jesus disse, não faça a minha vontade. Glória a Deus. Então o objetivo dele era fazer a vontade do Pai. E nós somos filhos desse Deus. Então esse também tem que ser o nosso objetivo. Fazer a vontade do Pai. Entender por que Jesus deu a vida dele por você. Entender por que ele foi à cruz. Por que ele lavou os pés do discípulo. Poucas horas antes dele ser entregue. Dele ser entregue nas mãos dos soldados. Por que ele amou tanto? Porque na cruz, ao olhar para aquele povo, para os seus algozes, olhar para eles e para aquelas pessoas que cuspiram na cara dele, que bateu nele, ele dizia, Deus Pai, perdoa eles. É porque Jesus estava nos ensinando que nós não devemos agir com sentimento, porque com sentimento nós falamos o que não deve, nós fazemos o que não deve, mas com decisão sim, nós fazemos o que é bom. Jesus tomou uma decisão ali na cruz, eles estão todos perdoados por mim, Pai, então não os condene, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Aleluia. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Então ele estava dizendo para nós, eu deixo para vocês o ensinamento de decisão. Eu deixo para vocês o exemplo do que é decidir. Mas se a senhora soubesse o que aconteceu, o que fizeram comigo, eu não quero saber, não sou eu que vou perdoar. É você que vai perdoar. Mas o perdão, ele é tão mau, ela é tão mau, eu tenho que perdoar. O perdão é para beneficiar você. O perdão beneficia quem perdoa. Porque quem está recebendo o perdão, às vezes não está nem aí pelo que você está sentindo. Não está incomodado, não está sentindo que te traiu, que te roubou, que te fez isso ou aquilo. Ele não está sentindo nada disso. Então para ele está tudo bem. Mas às vezes é nós que estamos tristes. Às vezes é nós que estamos feridos. Estamos magoados. Estamos carregando nas nossas costas uma carga que alguém colocou e ela não está nem aí para a carga que colocou. E aí quando eu libero o perdão, quando eu perdoo, eu arranco de mim aquela carga. Eu tiro de cima de mim aquele peso. Então hoje é dia de perdão. É dia de você perdoar. É dia de você dizer, Senhor, eu não quero carregar neste ano o que eu carreguei o ano passado. O sentimento de mágoa, o sentimento de falta de perdão, falta de perdoar. Eu não quero carregar essa carga em cima de mim mais. Então seja o que for que fizeram com você, seja quem for que tenha feito com você, perdoa. Fala para Deus, Deus, eu decidi perdoar fulano. Eu decidi perdoar ciclano porque eu quero viver livre. Quem não perdoa é prisioneiro. E somente o perdão que vai libertar você. Amém? Coloque-se de pé. Eu quero perguntar quem não esteve aqui domingo dia 26. Lorena, Emerson, Emily, o Augustinho Ismar, o casal ali também. Também a família do Fábio e a família não tiveram. Porque no dia 26 nós oramos para os projetos. Eu não vou deixar de orar por vocês também hoje pelos projetos, amém? Nós vamos orar. Eu vou orar pelos seus projetos, pelo seu pedido. Você pode não ter trazido, porque mesmo eu não pedi ninguém para trazer isso, só se quisesse. Mas o que você planejar esse ano, nós vamos estar abençoando, para que Deus assine embaixo naquilo que você projetar para este ano, amém? Você crê nisso, irmãos? Então levanta a sua mão aí, você que não teve aqui no domingo passado. Eu quero abençoar a sua vida. Pai Santo, meu chuchu também não teve. Pai Santo, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, te adorar. Agradecer ao Senhor porque a tua palavra diz que o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza estará seguro. A tua verdade
caminhos. Então eu quero abençoar o projeto dos teus servos. Eu quero abençoar, meu Deus, aquilo que eles programar para este ano. E tudo que eles projetarem, que eles possam concluir para a glória do teu nome. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo os projetos e os planos dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.